Muito boa noite, meu querido amigo, minha querida amiga da rede. Nós vamos neste momento dar sequência no nosso curso da criação à eternidade, a longa jornada dos filhos de Deus. Se você ainda não viu as 16 primeiras aulas, vai lá no meu canal no YouTube, Edivandro Corrêa, e veja as aulas, nos acompanhe e também se inscreva lá para nos ajudar. Muito bem. Desde já, eu quero desejar a você e toda a sua família um feliz ano novo. Que Deus o abençoe. O ano que vem, em nome de Jesus Cristo, estaremos livres desta pandemia. A vacina vem aí, em nome do Senhor, e nós seremos imunizados. E Deus nos dará a vitória, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aula de número 17 agora. Nós vamos falar nesta noite sobre a crucificação e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes disso, eu quero ler um texto da palavra que muito retrata esta aula. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, o verso de número 5 está escrito: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluias! Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias, glórias a Deus. Então nosso Senhor Jesus, sendo ele Deus, ele se humilhou em forma de homem. Ele diminuiu no seu poder e glória para estar aqui em forma de homem, em figura humana, para pagar o preço dos nossos pecados e na cruz morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Mas Deus, o Pai, o exaltou de sobremaneira, e ele está sentado vivo à destra de Deus Pai. Aleluias, glórias a Deus. Uma obra completa pela minha e pela sua vida. Agora basta a nós crermos nele e recebê-lo como nosso Senhor e Salvador e obedecê-lo. Só assim estaremos livres da morte e do inferno. Aleluias. Ele carregou a minha cruz, a sua cruz, até fora dos portões de Jerusalém, num lugar chamado Calvário, que em hebraico é Gólgota. Isto está em Mateus 27, Marcos 15 e Lucas 23. Vemos um homem que vinha pelo caminho e ele foi obrigado a ajudar
Jesus a carregar a cruz. O seu nome, Simão o Cirineu. A tradição diz, não está escrito na Bíblia, viu, queridos? Mas a tradição conta que algo muito interessante ocorreu com esse Simão o Cirineu. Havia um trabalho dos sacerdotes no templo, onde que se sacrificava no altar, e todos os espectadores ali se aglomeravam embaixo do altar, com roupas brancas. Então, quando se sacrificava o cordeiro, todos que saíssem daquele recinto, ao menos com um pingo da gota daquele cordeiro, sairia abençoado daquele lugar. A tradição diz que Simão o Cirineu, ele vinha do campo e estava indo para esta reunião de oferta e sacrifício. Detalhe, hein? Para entrar naquele local de sacrifício, a roupa dos presentes tinha que estar totalmente limpa e branca, para que fosse analisado na saída se havia algum pingo de sangue na roupa. Aí veja só, ele foi ajudar Jesus, esse Simão o Cirineu, com a cruz. Aí você imagina como que ficou as vestes desse Simão com o sangue de Jesus na roupa? Logicamente que ele não entrou para o evento de sacrifício, né? No templo. Mas foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, ele pode até não ter entendido isto na hora, mas ele foi ricamente abençoado por ajudar Jesus a carregar a cruz. E teve as suas roupas, não com um pingo de sangue como ele esperava, mas ele foi todo lavado pelo sangue de Jesus. O sangue que salva, pura e purifica todos os nós. Aleluia! É o sangue de Jesus que tem poder, querido, na nossa vida. Nós vamos mais à frente fazer um vídeo só sobre o sangue de Jesus. Então aguarde, queridos. Meus amigos, assim como Simão, ajude Jesus a carregar a sua cruz e eu ajudo ele a carregar a minha. Porque não foi de Jesus, foi a nossa cruz que ele carregou. O Senhor quer que você seja como Simão Cirineu e ajude ele. Como? Não fazendo as vontades da sua carne e do mundo, mas as vontades de Deus. Aí, lavado com o sangue de Jesus, serás muito abençoado. Aleluias. Você, querido. Aleluias. Então, na sequência, a multidão seguia Jesus. Algumas mulheres choravam. E com ele também havia 2 malfeitores que eram levados para morrer com ele crucificados. Estamos agora às 9 da manhã de sexta-feira, dia 9 de abril de 27 depois de Cristo. A crucificação. Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23 e João 19 relatam esse acontecimento. Jesus, pensando em nós, os seus filhos, diz: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus, no meio de 2 ladrões, para que se cumprisse as Escrituras, no meio dos malfeitores foi contado. Até na cruz, Jesus foi zombado pelos sacerdotes. Nós vamos ler o que está escrito em Marcos 15, o verso de número 29. Acompanhe aí na sua Bíblia. Os que iam passando blasfemavam dele,
maneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não podes salvar-se. Desça agora da cruz, ó Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Lamentável, queridos. Mas um dos presos disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluias. Lucas 23, 42. Esta foi a primeira pessoa salva após a cruz, ou durante a cruz, né? Já na graça, com a obra redentora da cruz. O que fez este ladrão para entrar no paraíso? Eu pergunto para você. Nada, somente creu que Jesus é o Rei e Senhor. Lógico, ele não teve tempo, né, para ser um discípulo, obedecer e seguir Jesus em vida. Jesus e os mandamentos, né? Então ele só creu no Salvador. Agora já eu e você temos tempo não só de crer, mas também de segui-lo, ser discípulo, obedecê-lo e ser batizado nas águas. Glórias a Deus. Outros fatos que ocorreram para que se cumprisse as Escrituras. Eles sortearam as vestes de Jesus entre si, os guardas romanos. Também a escrita de Pilatos sobre a cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, escrito em hebraico, grego e romano, para que todos entendessem, né? Em pé, diante da cruz, Maria, mãe de Jesus, também Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Disse o Senhor então à sua mãe, está em João 19, 26. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Era para João, o discípulo, cuidar de sua mãe Maria, porque ela já era viúva e o primogênito, Jesus, estava à morte. Muito bem, o amor dele pela sua mãe, glórias a Deus. Bom, muito bem. Agora, do meio-dia às 3 da tarde, houve trevas na terra. Quer dizer, até o sol não deu a sua luz diante daquele fato. Então clamou Jesus em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzindo diz: Deus meu, por que me desamparastes? Tudo o que passou foi muito difícil para Jesus. Tanto que nós não podemos contar com palavras. Mas ver o Pai o desamparar, eu acredito, queridos, que foi o pior momento para Jesus. Tudo isso ele fez pela minha vida e pela sua vida. Glórias a Deus. O Pai não podia olhar para Jesus, porque naquele momento ele via em Jesus todos os meus e os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ainda para que se cumprisse as Escrituras, disse: tenho sede.
e lhe deram vinagre. Está em João 19, 28. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Ou seja, tudo está cumprido. Então disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus rendeu o espírito. Aleluias, glórias a Deus. Eu quero que você entenda, queridos, que ninguém matou Jesus. Ele entregou a sua alma na morte. E foi entregue a oferta pelos meus pecados e seus pecados na vida de Jesus Cristo. Ele mesmo disse: ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou e a retomo de volta. Aleluias, glórias a Deus. Nesse momento houve grande terremoto e o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Diz a tradição que o véu ele era extremamente pesado, queridos. O simbolismo do véu do templo é maravilhoso, queridos. Primeiro, o véu ele era uma separação entre o lugar santo e o santo dos santos no templo, onde ficava a arca da aliança, né? Ela ficava, né? Porque há 500 anos antes de Jesus, ela já tinha sumido. Ou seja, o rasgar do véu era para Deus mostrar ao povo que a glória de Deus já não estava mais no templo, mas estava na pessoa de Jesus Cristo e no nosso meio. Aleluias. Segundo, só entrava no Santo dos Santos o sumo sacerdote uma vez no ano. Agora, através de Jesus Cristo, derrubou-se a separação definitivamente entre o homem e Deus. O véu era o pecado nosso que nos impedia de se aproximar de Deus. Mas pelo sangue de Jesus na cruz caiu por terra a separação. Aleluias! Agora eu e você podemos entrar com ousadia e alegria na presença de Deus, porque o véu se rasgou. Glórias a Deus. Então, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluias, glórias a Deus. Eu pergunto, assim como Paulo: onde está a morte, a sua vitória, e onde está, inferno, o seu aguilhão? Cristo ressuscitou. Aleluias, glórias a Deus, querido amigo, querida amiga. Quem quiser seguir a Jesus tem que morrer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe vida cristã sem a cruz. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia.
Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluias, glórias a Deus. Deus maravilhoso, Deus santo, Tu és cheio de graça e de amor, papai. Nós te louvamos, pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Nós pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para nós é o poder de Deus. Aleluias! Disse Jesus, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 12, aleluias! Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Glórias a Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Aleluias, 1 Pedro 2. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, aleluias. Ninguém tem maior amor do que aquele de dar a sua vida pelos seus amigos. Assim fez Jesus por mim. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluias, glórias a Deus. Antes inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Agora reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluias. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também andemos em novidades de vida. Aleluias, glórias a Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluias, glórias a Deus. Amém, meus queridos. Ora, por ocasião da Páscoa, não se ficavam crucificados. Então veio os soldados e quebraram as pernas dos presos. Mas de Jesus não quebraram, pois já estava morto. Então o soldado furou-lhe o lado e saiu água e sangue.
Aleluias. Sabemos, queridos, que a água representa vida e o batismo. E o sangue representa vida também. E o sangue de Jesus, a nossa purificação e salvação. Tudo isso para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Também está escrito, olharam para o que foi transpassado. Aleluias. Então, já próximo do sábado da Páscoa, um certo discípulo rico que servia em oculto, José de Arimateia, pediu o corpo de Jesus e o sepultaram em uma gruta nova, que ninguém tinha usado ainda. Também eles rolaram uma grande pedra e Pilatos pôs guarda e um selo na porta, pois já tinham ouvido que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, com o medo que roubassem o corpo de Jesus e dissessem que ele ressuscitou, colocaram guardas. Amém, queridos? Glórias a Deus. Então, queridos, depois nós vamos dar sequência aqui, mas os guardas dormiram, né? E Jesus ressuscitou. Na verdade, todos viram. Amém, queridos? Na próxima aula nós continuaremos. Querido amigo, querida amiga da rede, esta foi a principal aula deste curso e de toda a nossa pregação e da vida. Toda a obra de Jesus é a nossa vida e a nossa salvação está lá. E tudo o que vivemos. Esta foi a principal aula. Se nós falamos de Jesus e pregamos o Evangelho, é por causa da obra de Jesus Cristo e o que Ele fez por nós. Então, eu quero que você veja de novo, compartilhe, né, essa aula, mostre para os seus amigos a mensagem da cruz. A principal mensagem. Jesus morreu e ressuscitou por nós todos. Aleluias. Glórias a Deus. Eu espero que você tenha gostado desta aula, né? Mais uma vez eu quero desejar a você que você tenha um ótimo ano novo, um abençoado 2021. Nós nos veremos, se Deus assim permitir, já no ano de 2021. Que Deus o abençoe e o guarde. E até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.